Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Muito bom estarmos aqui, muito bom estarmos reunidos em nome do nosso Deus. Muito bom receber presente, né? Muito bom. E muito bom estarmos aqui para podermos também louvar e glorificar o nome do nosso Deus e aprender um pouco mais sobre Ele. E, na verdade, como nós temos aprendido nessa série que nós temos estudado a respeito do livro do Cântico dos Cânticos, aprender um pouco mais sobre o nosso noivo, aprender um pouco mais sobre o nosso amado, aprender um pouco mais a respeito daquele que nos amou e aprender como Ele nos ama e como nós devemos amá-lo também. E hoje nós vamos continuar no primeiro capítulo do livro de Cântico dos Cânticos e apenas reforçando, relembrando que o livro Cântico dos Cânticos ele foi escrito por Salomão. Foi o último livro escrito por Salomão. Ele foi um livro que ele narra a jornada de amadurecimento do amor da noiva ou amada pelo noivo ou amado. E nós temos feito um estudo, ou nós temos lido e entendido, buscado entender esse livro numa esfera espiritual, numa esfera que vai além daquilo que a gente lê, que vai além daquilo que nossa mente talvez consegue entender, mas na verdade vai naquilo que o Espírito Santo de Deus tem revelado através desse cântico de amor, através dessa carta de amor, através dessa jornada de amor. E mais uma vez eu quero deixar bem claro que essa palavra, que essa ministração, ela é baseada nos estudos que foram, então no estudo que foi desenvolvido pelo pastor Mike Bickle, que é o pastor da IHOP, né, da Casa Internacional de Oração, que fica ali na cidade do Kansas, nos Estados Unidos. E esse curso, ou esse estudo, na verdade, ele chegou até a mim através do Jesus Copy, através da esposa do Douglas Gonçalves, a Val Gonçalves, e ela tem esse estudo, e para vocês terem uma ideia, tem mais de 20 estudos dela. Aqui a gente deve estar, talvez, nos 6. Mas só para vocês entenderem que é algo, primeiro, revelado ao Senhor, revelado pelo Senhor a eles, deles compartilharem e deixarem isso à disposição e fazerem chegar até a nós, dessa porção da palavra que é algo que tem tocado muito no meu coração e eu entendi do Senhor, de compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor tem ministrado através disso. Então, se vocês quiserem, aqui não é o estudo completo, aqui não é o tema abordado ipsis literis, né? Como se diz, não é a cada palavra, cada letra do estudo, ele é inspirado nesse estudo, mas para quem quiser se aprofundar um pouco mais, quem quiser conhecer um pouco mais, vale a pena ali no YouTube, se você buscar Paixão pelo Noivo, Jesus Copy, vocês vão chegar nesse estudo completo. Amém? Mas nós estamos aqui então nessa jornada de conhecer o nosso noivo, de conhecer um pouco mais sobre o nosso amado, e é importante a gente entender o porquê disso. Nós acabamos de cantar aqui que Jesus disse que um dia ele vai voltar. É uma promessa dele. E essa promessa de Jesus, ele não vem simplesmente... Ele não descreve essa promessa, ele não descreve esse fato como simplesmente cheguei. Ele vem e ele descreve esse momento como as bodas do Cordeiro. Então, se nós estamos numa boda, se nós estamos num casamento, é importante a gente saber, então, quem é o noivo e quem é a noiva. Mais importante, às vezes, é saber convidado de quem a gente é. Não é verdade? É convidado do noivo ou da noiva. E aqui, talvez, para aqueles que não saibam, a igreja de Cristo não é convidado como noivo ou não é convidado do noivo ou da noiva. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo. Jesus ele se apresenta como noivo.
Ele se apresenta como alguém que assumiu um compromisso de estar com a sua igreja, e essa igreja somos nós. E que noiva que não quer conhecer o seu noivo? Que noiva que não se apaixona por esse noivo? Que noiva que não sonha com o seu noivo? É isso que nós então estamos aprendendo a respeito do nosso noivo. Nós vamos aprender sobre uma esfera de amor que vai além da nossa capacidade. É uma esfera de um amor que está ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, onde ele vem e ele traz ali uma classificação, uma descrição de um amor que é incapaz da gente entender, porque é um amor que vai além. É um amor, a gente costuma dizer que o amor da palavra de Deus é um posicionamento. Eu vou dizer um pouco além. Este amor é uma forma de viver. É mais do que um posicionamento. Posicionamento a gente muda, mas ele tem que virar a nossa essência, tem que virar nosso anseio, tem que virar como a gente vive. E por conta disso, é importante, então, outro dia eu ouvi, e infelizmente eu concordo, que na igreja com I maiúsculo, nas igrejas de uma forma geral, fala-se muito pouco a respeito de Jesus. Vocês já perceberam? Fala-se muito sobre você. Fala-se muito daquilo que a gente precisa. Fala-se muito daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Na segunda-feira, na terça, na quarta. Mas a gente tem que entender, se nós adoramos a um Deus, nada melhor do que a gente conhecê-lo. Se nós nos colocamos e cantamos como nós somos a noiva, nós somos a igreja, nada melhor do que a gente procurar entender o nosso noivo, conhecê-lo. Porque, sabe, para aquele que quer ser essa noiva, a proposta é viver com esse noivo uma eternidade. É muito tempo. E é óbvio que essa eternidade, ela não será suficiente para a gente conhecer o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele vai além. O nosso Deus, ele não foi criado, ele é o Criador. O nosso Deus já existia quando nada havia. O nosso Deus é alguém que vai além de todo o tempo. O tempo pertence a ele está fora desse tempo. O nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que numa eternidade não será suficiente para a gente conhecê-lo. Mas é importante a gente começar a entender quem ele é. Sabe por quê? Porque é esta característica dele, quem ele é, o que ele faz, como ele age, ele faz nos dias de hoje. Amém? E se ele faz nos dias de hoje, às vezes a gente pode não ver o que ele está fazendo. É como o marido, eu vou dizer, inspirado por Deus, aquele sábio que deixa uma cartinha de amor para sua amada. E quando de repente ela vai no espelho, ela vê uma cartinha ali. E aí depois ela vai se arrumar e ela vê uma outra cartinha ali. E aí depois ela vai comer e quando ela abre o armário tem ali uma cartinha. É assim que o nosso noivo, ele se apresenta para a gente. É assim. E também tem o lado literal, tá? Homens, mulheres, vale a pena a gente ler aquilo que está escrito aqui, pensando sim no nosso relacionamento, mas é desta forma que o nosso noivo tem se revelado a nós. E é por isso que a gente tem estudado, é por isso que a gente tem buscado conhecer, é por isso que é importante nós entendermos que uma noiva precisa estar madura para casar. E essa noiva para casar, ela precisa caminhar nesse amor. Amém? Então, aqueles que puderem, eu quero convidar a estarem em pé. Nós vamos ler o texto base da palavra desta noite, que está ali no livro de Cântico dos Cânticos, o primeiro capítulo. Nós vamos ler de novo do verso 2 e 3, e desta vez o novo de hoje é o verso 4. Então, Cântico dos Cânticos, número 1, no capítulo do versículo 2 ao 4, diz assim, na minha versão: Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância dos seus perfumes é suave.
O seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Leve-me com você. Vamos depressa. Leve-me o rei para os seus aposentos. Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Com toda razão, você é amado. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos nos colocar na Tua presença nessa noite. Nós queremos Te louvar e Te agradecer pela porção da Tua palavra, Senhor, e esta é a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é suficiente. E nós queremos Te pedir agora, Senhor Deus, que o Senhor possa trabalhar na nossa mente, trabalhar no nosso coração. Que o Senhor possa revolver, tirar fora todas as pedras, todos os espinhos, tudo aquilo, Senhor, que possa impedir a nossa, Senhor, mente e o nosso coração de receber a porção da Tua palavra. Que em nome do Senhor Jesus Cristo todo mal caia por terra, em nome de Jesus. E que em nome de Jesus a nossa mente e o nosso coração sejam terra fértil para receber a porção da Tua palavra. E que essa porção, Senhor, ela possa, como semente boa, Senhor, em terra boa, ela possa, Senhor, não apenas germinar, mas ela possa crescer e não apenas crescer e dar frutos. E esses frutos, Senhor, possam dar outros frutos, Senhor, até que o Senhor venha em nome de Jesus. Que o Senhor possa repreender todo o mal, possa repreender toda distração, possa abrir o nosso entendimento para a porção da Tua palavra que será ministrada a nós nessa noite. Em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. O tema da palavra de hoje é a visão de vida da noiva. E quando nós vemos aqui o texto, então, o versículo 2, o versículo 3, são os versículos que nós já lemos, que nós já estudamos, que o Espírito Santo já ministrou ao nosso coração em domingos anteriores, e o versículo de hoje é o versículo 4, onde então a amada, ela diz então ao seu amado, fala assim: leve-me com você, vamos depressa, leve-me o rei para os seus aposentos. E depois as amigas, elas dizem: estamos alegres e felizes por sua causa, celebraremos o seu amor mais do que o vinho. E a amada termina: com toda razão, você é amado. E nós vemos então aqui no versículo 4, que o versículo 4 ele vem e ele nos apresenta então qual é esta visão que a noiva deve ter. Qual é essa visão de vida que nós como igreja devemos ter diante do nosso Deus. E essa visão, ela é combinada dessas duas frases: leve-me com você e vamos depressa. Leve-me com você e vamos depressa. E olha só então o que quer dizer esse leve-me com você e vamos depressa. Leve-me com você é uma declaração de um desejo de ser atraída pelo noivo, pelo rei, pelo amado e ter um relacionamento com ele. Então, a igreja, nós como a igreja de Cristo, nós como a noiva de Cristo, nós devemos ter esse anseio no nosso coração. Leve-me com você, Senhor, me atrai a Ti. Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo. E se nós formos lembrar dos versículos anteriores, aqui a palavra nos versículos 2 e 3, ele vem apresentando características desse noivo, que são as características que o nosso Deus ele tem conosco. Aí a amada ela diz a respeito dos beijos do seu amado, e nós aprendemos e estudamos que os beijos são a palavra, é aquilo que sai da boca do nosso Deus. E nós aprendemos que os seus beijos eles são melhores do que o vinho, que a intimidade, que as carícias, a intimidade do nosso noivo, a intimidade do nosso Deus é melhor do que o vinho. E nós aprendemos que esse vinho tem o vinho bom e o ruim, e essas carícias são melhores do que o vinho bom e o vinho ruim. Nós aprendemos que o vinho é a alegria, é aquilo que nos dá alegria nessa terra. A gente vive coisas boas, isso nos dá boas alegrias. Às vezes a gente vive coisas ruins que nos dão boas alegrias, o pecado. Às vezes a vida ela vem e nos oferece coisas que são boas, mas elas não são melhores do que os beijos e do que as carícias do nosso amado,
do que a sua palavra, do que viver em intimidade com Ele. Nada é melhor do que um dia na presença do nosso Deus. E a noiva, ela vem e ela entende isso. Ela entende também, ela vê que os seus perfumes, a fragrância dos seus perfumes, e também o Senhor já ministrou a nós, que aqui está falando sobre a essência de Deus. A essência de Deus não é o que Deus necessariamente Ele faz, mas é quem Ele é. Porque às vezes a bondade de Deus vai talvez contrariar a nossa expectativa do que Ele pode fazer. Por isso é importante a gente saber que a essência de Deus, que os seus perfumes, que a sua fragrância, a gente deve conhecer ao nosso Deus na sua intimidade, para que mesmo que nós não o vejamos, nós possamos sentir o seu perfume. Ou seja, mesmo que a gente está numa situação em que a gente não consegue ver Deus, conhecendo a sua essência, a gente poderá saber que Ele está cuidando, mesmo que a gente não veja. A gente vai poder saber que Ele está querendo o melhor. Por quê? Porque Ele nos ama. E a palavra, nós temos aprendido no livro de Hebreus, em capítulo 12, fala que muitas vezes a disciplina de Deus, ela não vai causar alegria, mas ela tem um propósito maior. E muitas vezes, diante das circunstâncias da vida, a gente não vê Deus. E a Bíblia, para descrever isso, deixou um livro falando a respeito disso. Deixou o livro de Esther. No livro de Esther não cita Deus, em nenhum momento. Mas em todo momento Deus está ali. E talvez na nossa vida a gente possa não ver Deus sempre. Talvez a gente esteja num momento em que a gente não o vê. Por isso que a gente deve conhecer a sua essência, que assim como o cheiro que traz uma lembrança, ao conhecer a sua essência, a gente vai trazer a lembrança que Ele está ali e que Ele nos ama, mesmo que a gente não esteja vendo na situação ou na circunstância que a gente está vivendo. Fala que o seu nome é como um perfume derramado. Um perfume derramado, ele enche o ambiente. É a plenitude de Deus. É como Deus não pode nos preencher por completo. A Bíblia conta a história de uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana diz que quando ela encontrou com Jesus, ela chegou para Jesus e começou a falar a respeito ali daquela fonte de água. E aí Jesus começou a dizer para ela, olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E aquela mulher, ela virou e falou assim, Senhor, me dá dessa água de beber. E o Senhor virou para ela e falou assim, vai chamar o teu marido então. E ela falou assim, eu não tenho marido. E aí Jesus fala, porque este com quem você está não é o seu marido. E também todos os outros que você teve antes e não tem mais. Aquela mulher, ela tinha um vazio no coração dela, que ela tentava preencher com seus amores, quando na verdade ela só será plena quando ela tiver Jesus. Nós na nossa vida também. A gente pode buscar tantas coisas. O nosso coração, olha que interessante que diz nesse estudo, nós somos seres eternos, a nossa alma é eterna, esse corpo perece, mas a palavra do Senhor diz que seremos transformados. Como é que é? O próprio Paulo fala assim, eu não sei te dizer detalhe, mas eu sei que vai acontecer. E ele fala assim, porque nós vivemos eternamente. Nós temos um anseio por uma eternidade. E sabe, e ele fala assim, mas nós temos uma necessidade eterna de estar com Deus. E quando a gente não preenche essa necessidade eterna de estar com Deus, a gente preenche com outras coisas. Sabe que nome se dá isso? Vício. Porque a gente nunca se dá satisfeito. E aí eu experimento um pouco. Uau, aquilo me preenche por um tempo, mas logo passa. Aí eu experimento mais um pouco. E aí eu vou aumentando a dose.
E aí eu vou aumentando a frequência. E aí eu vou aumentando a necessidade. E quando eu tento me preencher daquilo que não é o Senhor, eu vou me viciar. Eu vou buscar sem nunca encontrar a plenitude em qualquer coisa. Compras, drogas, bebida, sexo, bens. A plenitude a gente só encontra nele. Por isso que a palavra, ela começa em nós como servos de Cristo, nós como a noiva de Cristo, temos que ter esse desejo de ser atraído e ter um relacionamento com Ele. Leve-me com você. Leve-me com você. Existem versões que dizem assim, me arraste com você. Leve-me quer dizer, não é eu vou, é venha me buscar. Porque nós, pela nossa própria capacidade, a gente não tem condição. Às vezes a gente, nas dificuldades da nossa vida, a gente não tem condição. Às vezes a gente, nas coisas boas da nossa vida, a gente não quer. Por isso o nosso pedido deve ser, Senhor, leve-me com você. Leve-me com esse relacionamento. Me atraia, Senhor. Me traga para perto, Senhor. Me faz ter realmente ser atraído e permanecer e ter um relacionamento contigo. E tudo isso está ali em Marcos, no capítulo 12, o versículo 30. Quem puder abrir as suas Bíblias, por favor. Marcos, no capítulo 12, o versículo 30. O Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12, no versículo 30. Por que é que nós devemos ter esse anseio? Por que é que nós devemos anelar, desejar com muita força, realmente desejar com todas as nossas forças? Por quê? Porque quando Jesus ele foi questionado, qual é, Senhor, o mandamento mais importante, ele respondeu ali no versículo 30 do capítulo 12 de Marcos. O versículo mais importante, o mandamento mais importante é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O mandamento é amar a Deus, não é servir a Ele. Dá para perceber a diferença? O Senhor nos chama como filhos. Somos chamados como servos. Nós somos chamados para amar Ele. É muito mais do que simplesmente a gente achar que estar na igreja é suficiente. É muito mais do que a gente achar que ler a Bíblia é suficiente. É muito mais do que a gente achar que orar é suficiente. É muito mais do que a gente achar que fazer as coisas certas à vista da Bíblia é suficiente. Amar, como eu disse no começo, é uma forma de vida, é um estilo de vida. Deve ser a nossa essência. E quando a gente ama, a gente faz todas essas coisas que eu disse. Mas o sentido, o propósito, a razão é diferente. Senhor, mas eu não sei como amar o Senhor. Senhor, me ensina a te amar. Me leva contigo. Me mostra como é isso. E o primeiro passo para a gente poder amar o Senhor é a gente entender que Ele nos amou primeiro. Cada um de nós somos amados por Ele. Fomos amados, somos amados e seremos amados. O Senhor conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E mesmo assim, Ele te amou. O Senhor conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E mesmo assim, Ele me amou. Ele sabe de todas as minhas falhas. Ele conhece todas as minhas limitações. Ele sabe onde eu tenho condições de fazer algo que eu agrade. Ele sabe onde não. Ele vai conhecer o desejo do meu coração de querer agir conforme a vontade dele ou não, ainda que eu não faça. E mesmo assim, Ele nos ama. E Ele vai continuar amando. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 28. Nada, nada.
A palavra é tão incrível que Paulo ele diz assim, nada na criação. Sabe o que está na criação? Tudo, menos Deus. Nada naquilo que foi criado pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós então devemos amá-lo de volta. E o amor é algo progressivo. Por isso que nós estamos nessa jornada, para conhecer e entender esse amor e buscar viver esse amor por Ele. Porque Ele tem nos entregue a sua palavra. Ele tem nos dado a conhecer da sua intimidade. Ele tem nos feito conhecer a sua essência. Ele tem nos feito conhecer da sua plenitude. E nosso desejo deve ser cada vez nos conhecer mais isso, para que nós possamos amá-lo. Café, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso espírito, com todo o nosso entendimento, Coração, alma, forças, entendimento. É assim que a gente deve amar. Mas esse amor, como eu disse, ele tem uma outra parte, que é o vamos depressa. Leve-me com você, venha me buscar e me leve contigo, Senhor. Eu preciso estar contigo. E a segunda parte é vamos depressa. Para onde? O noivo, ele tem um propósito a cumprir. E deve ser o nosso desejo também cooperar com ele nesse propósito. É o papel de sermos igreja. É o papel de nós sermos aqui embaixadores do seu reino. É o papel de nós sermos luz em meio às trevas, sal em meio na terra. É o papel de nós sermos aqueles que cooperam com o noivo. Veja, nós vamos junto com ele. Esse deve ser nosso anseio também. Não é suficiente apenas eu estar ali no meu quarto e buscar ao Senhor. Não é suficiente apenas conhecer o Senhor, porque esse amor, quando a gente começa a entender, quando a gente começa a realmente buscar o Senhor, Ele se revela, a gente não consegue conter isso a nós mesmos. A gente tem que compartilhar e a gente começa a amar, a gente começa a alcançar, a gente começa a querer cumprir o propósito que Ele tem e falar, Senhor, eu quero ir com o Senhor para fazer esse propósito. E aí nós vamos ver aquilo que a palavra diz. Olha, abre ali comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 6. Os versículos 38 ao 41, olha só o que a palavra diz. Jesus dizendo, desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E na verdade é só aqui. Olha qual é o propósito de Cristo. O propósito dele é fazer a vontade daquele que o enviou. E qual é a vontade daquele que o enviou? Que todo aquele que olhar para Cristo e nele crer tenha vida eterna. E Jesus o ressuscitará no último dia. Esse é o propósito de Cristo e esse deve ser o nosso propósito. Marcos 16, 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então o Senhor, Ele manda os seus discípulos, mas Ele coopera com eles através do Espírito Santo. Então o Senhor, Ele tem um propósito que é cumprir a vontade do Pai. Aí o Senhor envia-nos como sua igreja, para fazer esse papel, para pregar o Evangelho, para orar pelas pessoas, para ser luz onde a gente está. Mas o Senhor continua cooperando através do seu Espírito Santo. Como? Fazendo com que aquilo que é pregado seja cumprido, fazendo com que as orações sejam respondidas. 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 9. A primeira parte, Paulo ele diz assim aos coríntios, nós somos cooperadores de Deus.
nós devemos então ir com Ele, cooperar com Ele. E olha só o que diz em 1ª Carta de Pedro, no capítulo 2, já para o final do Novo Testamento, antes das cartas de João. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que a palavra diz a nosso respeito. 1 Pedro 2,9 diz assim na minha versão: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados, nós fomos salvos para poder anunciar às pessoas que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso é que nós somos, é isso que nós devemos ansiar ser. A gente deve buscar cooperar com o Senhor, a gente deve buscar conhecer o Senhor para poder anunciar às pessoas, aqueles que estiverem necessitando algo, a gente poder falar: olha, eu conheço alguém que pode te ajudar. Quem é esse alguém? É o Senhor Jesus. Mas Ele não é uma pessoa? É. E o Espírito Santo dele pode viver dentro de você. Ele pode te consolar. Ele pode te fortalecer. Ele pode te ajudar. E por que nós devemos cooperar? Nós lemos ali em Marcos, no capítulo 12, o versículo 30. Olha só o que ele diz ali no versículo 31. Volta comigo lá em Marcos. Que o mandamento mais importante era: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E olha o 31. E o segundo é este, o segundo mais importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. O que Deus quer de nós? Que nós o amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. E também que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. Essa é a visão que nós devemos ter como noiva, como igreja. Eu devo buscar conhecer o meu amado. E eu devo buscar também agir em favor de pessoas, amar aos próximos, trazer a estas pessoas, cooperar com o noivo, de forma a trazer essas pessoas o amor dele. E quanto mais a gente vê notícias, quanto mais a gente olha ao nosso redor, mais a gente percebe que as pessoas estão precisando de amor. Então a nossa visão, a visão de vida da noiva, ela deve ser paixão por Jesus e compaixão por pessoas. Paixão por Jesus, ansiar, buscar, conhecer, se relacionar, submeter a Ele e ter compaixão por pessoas. Ir ao encontro da necessidade das pessoas. Tentar viver de uma forma que possamos ser as mãos do Senhor que abraçam alguém. A boca e a palavra do Senhor que traz uma palavra de consolo. Ser aquele que vai e ajuda. Esse deve ser o nosso anseio. Essa deve ser a nossa visão de vida. Buscar ao Senhor, mas também buscar conhecer pessoas. E trazer, na verdade, fazer as pessoas conhecerem o Senhor. Mas essa visão, ela não está disponível em todo lugar. A gente só pode encontrar isso em um lugar. E esse lugar é nos aposentos do Rei. É na intimidade do Rei. No texto que nós lemos, leve-me com você. Vamos depressa. E aí ela fala: leve o meu rei para os seus aposentos. É nós desenvolvermos uma vida de intimidade no secreto com o Senhor. O que é intimidade no secreto? É nós termos o nosso tempo de tete-a-tete com Deus. E aqui é importante a gente pensar o seguinte: quando falamos de intimidade, a primeira ideia que vem a nós é a intimidade do casal.
E isso na palavra seria, vamos dizer, comparável, talvez, a quando nós então estamos ali orando ao Senhor e buscando a Ele, e o Senhor Ele vem e Ele se manifesta, e o Senhor Ele vem e Ele enche o nosso coração, e quando a gente está triste, Ele vem e nos consola e a gente sai dali feliz, ou quando a gente está preocupado, Ele vem e Ele nos fortalece e a gente caminha mais uma milha. Então isso seria aquilo que a gente pode pensar como o ápice então da intimidade, quando o Senhor Ele vem e Ele se revela a nós de uma forma que a gente fala assim: Senhor, eu não quero sair daqui. Mas esses aposentos, esse lugar de intimidade, esse lugar com o Senhor, Ele também é um lugar de conversa, é um lugar de exortação, é um lugar de consolo, é um lugar de conversa séria. Muitas vezes, a Gra e eu, nós temos conversas sérias no quarto. Muitas vezes, conversas duras, para os filhos não verem. Fala baixo, o vizinho vai ouvir. E muitas vezes, é um lugar que nada acontece. Eu lembro aquele pastor Cláudio Duarte, ele é engraçado, né? Uma vez falaram para ele que um casal jovem falou: nós queremos casar. E ele falou assim: pra quê? E eles falaram: pra gente ter intimidade. Ele começou a rir. Falou assim: não é assim do jeito que você pensa. Quantas vezes a gente entra no nosso quarto, boa noite, porque o dia foi. Quantas vezes a gente com Deus ora e parece que não sai do teto. Quantas vezes a gente busca o Senhor, mas parece que tem um teto de bronze em cima da gente. Mas é nos aposentos que a gente vai desenvolver essa vida de intimidade e no secreto. Então por isso que eu pus aqui que é um lugar de perseverança. Não desistir. E na verdade, quanto menos a gente sente, mais a gente deve continuar. Mais a gente deve perseverar. Mais a gente deve realmente buscar, mais a gente não deve desistir, mais a gente deve buscar a presença do Senhor, porque o Senhor, Ele quer que a gente busque a face dEle. E vai ter dias que Ele vai vir ao nosso encontro e vai ter dias que não. A nossa sociedade a gente não consegue entender. Leve meu rei para os seus aposentos. No livro de Esther, quando conta ali que ela foi diante do rei, ela falou assim: orem e jejuem para que o rei possa me receber diante dele. A gente não sabe o que é isso, porque a nossa vida é uma vida, a gente vive numa democracia. Eu tenho o direito de ir e vir, mas no lugar onde existe um rei, a vontade dele é soberana. E nem sempre o rei vai ao encontro da sua esposa. Nem sempre o rei vem ao nosso encontro. Mas por que isso? Ele é o rei, não, eu não sei te dizer. Mas eu só sei que não é pra gente largar a mão, pra gente continuar. Que Ele vai nos receber. E quando o dia Ele nos receber, aí a gente vai poder usufruir da presença dEle. Ou às vezes Ele vai poder vir e vai nos consolar, ou Ele vai nos exortar. Ou Ele vai vir e Ele vai fazer as suas promessas. Ou Ele vai se revelar a nós de uma forma diferente, e tudo aquilo que o Senhor revelar a nós aqui é algo que Ele confiou a nós. E por isso que eu coloquei um lugar de perseverança em Deus, da gente buscar a face dEle, mesmo que não pareça Ele estar ouvindo. Lembra do perfume? Como eu queria que Ele estivesse aqui, talvez pegar aquele perfume e poder sentir o perfume. É a mesma coisa, Senhor, como eu queria sentir a Tua presença, mas eu sei, Senhor, que eu não estou desamparado. Porque ainda, Senhor, que uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho, o Senhor não se esquece de nós. Senhor, como eu queria sentir a Tua presença, mas eu sei, Senhor, que apesar de parecer que a minha oração não passa do teto, eu sei que o Senhor está recebendo, porque a Tua palavra diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir, Senhor, a nossa oração.
É esse o perfume, é essa a essência. É por isso que a gente tem que ansiar, é por isso que a gente tem que querer conhecer Ele. Porque se a gente não entender essa essência, quando a gente não ouvir, a gente vai achar que Ele não está. Mas a gente vai daí sentir o cheiro dele e falar, eu não sei onde Ele está, mas eu percebo que Ele está aqui. Porque eu sei qual é a essência dele, Ele me ama. Ele quer o meu melhor. Quando nós aprendemos a respeito da essência, nós lemos Jeremias 29:11, onde o Senhor Deus diz assim, eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, são pensamentos de paz, de fazê-los prosperar, de dar um futuro que vocês merecem. E o povo, ele estava cativo há anos. E ficou anos cativo, mas o Senhor falou, mas esse é o melhor que eu tenho para você, e ainda que você não veja, saiba que eu te amo, a minha essência é o amor. Só eu posso trazer a plenitude que você precisa na sua vida. É importante a gente lembrar que o nosso relacionamento com Ele vai ter momentos onde Ele vai se revelar de uma forma inigualável. Mas não é sempre. Até porque por isso que é especial. Vai ter vezes em que Ele vai ministrar a nós. E Ele vai trazer algo que a gente não queria ouvir, que estava ali no nosso íntimo, no nosso coração. E vai ter vezes que Ele, aparentemente, aos nossos olhos, não vai estar lá. Mas Ele está. Mas a gente deve perseverar em Deus. E ao perseverar nele, nós perseveraremos com Ele. Vamos ler a partir do versículo 1 de Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aqui agora vai começar aquilo que o Senhor está ministrando agora. Não só isso, né? Não nos gloriamos apenas na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Perseverança em Deus, perseverança com Deus. A tribulação, ela produz perseverança. Mais uma vez, sabe aquilo que a gente não entende por quê? É para a gente perseverar no Senhor. Porque a gente começa a buscar a Ele. A gente começa a querer a face dEle. E ao buscar o Senhor, essa perseverança, ela vai gerar em nós um caráter aprovado. Ou seja, o Senhor, Ele vai começar a nos limpar daquilo que precisa ser limpo. Ele vai começar a nos fortalecer daquilo que precisa ser fortalecido. Ele vai começar a trabalhar no nosso ser de dentro para fora. E quando Ele faz isso, Ele gera em nós uma esperança. Por quê, Gu? Porque nós estamos ficando melhor? Não. Porque quando Ele nos transforma de dentro para fora, a gente passa a amar Ele. Tudo aquilo que o Senhor tira de nós é o que nos impede de amá-lo, como a gente deveria amá-lo. A nossa visão de vida deve ser leve-me com você. Deve ser vamos depressa. Paixão por Jesus, compaixão por pessoas. E nós só vamos ver, só vamos entender, só vamos nos capacitar para cumprir essa visão quando nós desenvolvermos uma vida de intimidade com o nosso Senhor no secreto. É importante, gente. Gu, eu não sei como orar. Eu também não. E aí? Chega, Senhor, eu não sei o que dizer, mas eu tô aqui.
Lembro, leve-me com você, me ajuda, Senhor, me ensina a orar. O que eu devo falar? Como eu devo fazer? Senhor, eu não quero apenas pedir, eu quero que o Senhor possa me ensinar a respeito de quem o Senhor é. Senhor, eu quero, Senhor, desenvolver uma vida de relacionamento contigo. Senhor, eu quero poder ler a Tua Bíblia, ler a Tua Palavra e entender. E essa intimidade é que vai nos sustentar nos dias bons e nos dias ruins. Por isso a gente deve perseverar. Por isso a gente não deve desistir. Por isso que a gente deve lembrar também, quando fala então da intimidade com Deus, todo dia vai ser algo diferente. Quando eu fiz um curso há muitos anos atrás, o diretor daquela escola, ele falava assim, aqui vocês não vão ver vaca voando. A gente acha que a intimidade com Deus, a gente só vai ver o sobrenatural, e vai ali e vai acontecer tal coisa, e vem aqui e vai acontecer tal coisa. E tem vezes que a gente vai e busca e nada acontece. Por quê? Eu não sei, mas é para a gente continuar buscando, até que. E aquela frase que eu falo, que a Gra, ela diz muitas vezes para as meninas, entra no teu quarto e ora até que. Até o que, mãe? Eu não sei, Deus vai te revelar. Até que. E muitas vezes o Senhor trabalha no nosso íntimo. Ele trabalha no nosso coração. E uma vez que nós fizermos isso, olha o que as amigas, as mulheres de Jerusalém, como diz o texto, disseram a respeito desse amor, desse anseio da noiva pelo noivo. Elas disseram assim, estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais que o vinho. E nós já vimos que o vinho é toda e qualquer fonte de alegria. Então, em outras palavras, essas mulheres estão dizendo assim, estamos alegres e felizes e vamos celebrar esse amor mais do que qualquer fonte de alegria. E o texto apresenta as mulheres, essas mulheres de Jerusalém, essas amigas, elas representam as pessoas ou que são crentes imaturos ou pessoas que não conhecem Jesus. Quando a gente então viver essa vida, quando a gente então buscar esse nosso amado, desta forma, nós iremos levar alegria, felicidade a pessoas que não conhecem o nosso Senhor. E através da nossa vida, elas irão conhecer e então poderão celebrar este amor de Cristo mais do que qualquer outra alegria que elas poderiam ter. É para isso. Esse é o colaborar com o noivo. Esse é cumprir o propósito dele. Senhor, eu não sei porquê, mas eu vou continuar te buscando. Eu vou continuar também aplicando a tua palavra através de uma vida contigo, Senhor, onde eu quero desenvolver um relacionamento contigo. E esta mudança na nossa vida vai afetar as pessoas que estiveram ao nosso redor. Pode nomear quem você quiser. Pai, mãe, filho, filha, parente, amigo, no trabalho, na rua. Aquela pessoa que vai falar assim, eu não sei o que você tem, mas você tem algo diferente. É uma mulher de Jerusalém, como diz o texto. São as amigas. São aquelas que não conhecem o noivo, como a amada conhece. Mas através da vida da amada, podem se alegrar e ficar felizes. Porque através da vida dela, elas têm conhecido o noivo. E aí a amada fala, com toda razão, o Senhor é amado. Com toda razão. Com toda razão. Com todo o amor que Ele demonstrou a nós. Ele merece ser amado. Ele merece ser louvado. Ele merece ser bendito. Ele merece ser exaltado. Amém? Para finalizar. Então devemos ter a vida de paixão pelo noivo e compaixão por pessoas. E essa vida só pode ser alcançada em uma vida de intimidade no secreto. E essa vida irá abençoar a muitos
e anunciar as boas novas de Cristo a todos que estão ao nosso redor. Feche os seus olhos, eu quero te convidar nesse momento. A palavra do Senhor nos diz, o Senhor Jesus disse que sem Ele nós não podíamos fazer coisa alguma. Nós aprendemos naquele texto que diz em João 17, que nós precisamos de Deus para amar a Deus. Nós precisamos, se nós entendemos disso tudo que foi dito aqui nessa noite, certamente, então agora no nosso coração veio um desejo de talvez começar essa vida com Cristo, começar essa intimidade com Ele, começar a dividir o nosso dia a dia com Ele, começar a colocar, ainda que sejam 15 minutos da nossa manhã, da nossa tarde ou da nossa noite, para a gente separar para poder ter uma conversa com o Senhor. Mas nós, pela nossa força, nós não vamos conseguir coisa alguma. Nós, pela nossa força, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque sem Cristo nós não podemos fazer nada. Por isso eu quero então te convidar nessa noite a você fazer uma oração para que você possa pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Para que você possa então, diante de tudo aquilo que foi dito, você possa dizer: Senhor, eu quero a tua ajuda para que eu possa, Senhor, ter um relacionamento contigo. Leve-me contigo, Senhor. E que nós possamos ir depressa. E que o Senhor possa me levar aos seus aposentos. Senhor, que eu possa, Senhor, também saber que ali, quando eu estiver na tua presença, Senhor, haverá momentos mágicos. Haverá momentos, Senhor, onde eu realmente, Senhor, irei experimentar da tua presença, da tua glória. Eu vou poder experimentar, Senhor, do teu amor de uma forma tão ímpar, Senhor, que serão algumas vezes que serão tão especiais, que eu não vou querer mais nada, Senhor. Mas eu sei também, Senhor, que haverá dias ali em que eu estiver diante de Ti, em que o Senhor vai revelar, Senhor, o pior do que há em mim. Não para minha vergonha, mas para minha cura. Para que eu possa me arrepender. Para que eu possa, Senhor, revisar os meus passos. Para que eu possa mudar a minha forma de viver. E eu sei também, Senhor, que haverá dias, Senhor, onde eu estarei ali e terei a impressão de que o Senhor não estará. Eu sei também, Senhor, que haverá dias em que eu estarei te buscando, Senhor, mas parece, Senhor, que algo me separa de Ti. Me ajuda a perseverar, Senhor. Me ajuda a continuar. Me ajuda, Senhor, a saber da Tua essência, Senhor. O Senhor é o amor. E me ajuda, Senhor, a saber que o amor que o Senhor tem por nós não é o amor como nós conhecemos, mas na verdade o amor que o Senhor tem por nós, Ele tudo sofre, Ele tudo espera, Senhor. Ele tudo, Senhor, busca, Senhor. Esse amor é um amor que vai além da nossa forma de compreensão. Me ajuda, Senhor, a perseverar. Me ajuda, Senhor, a Te buscar. Me ajuda, Senhor, a Te querer. Me ajuda, Senhor, a ansiar pela Tua presença, Senhor. Me ajuda, Senhor, a poder viver essa verdade desta amada que diz: que as suas carícias são melhores que o vinho, que os beijos da sua boca, Senhor, são, Senhor, aquilo, Senhor, que nos alegram a alma. Senhor, que nós possamos, como essa amada, Senhor, poder dizer que o seu perfume, a fragrância dos seus perfumes, Senhor, que o teu nome é como um perfume derramado, Senhor, que enche o ambiente, que o Senhor possa nos levar contigo, Senhor, leva-nos contigo. Que nós possamos ir contigo, Senhor, ir depressa, Senhor, cumprir o propósito. E que o Senhor possa nos levar aos seus aposentos. E que ali, Senhor, possamos ter, Senhor, essa vida de intimidade e relacionamento contigo. Ainda que os nossos olhos não vejam, Senhor, possamos perseverar na convicção, Senhor, de que o Senhor está ali
e que o Senhor está cuidando, ainda que nós não vejamos, em nome de Jesus. E que dessa forma sejamos, Senhor, aqueles que podem cumprir o Teu ID, possamos, Senhor, anunciar o Teu amor, anunciar, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém, Senhor.